Pensa num lugar onde você não sentiria falta de absolutamente nada. Eu não estou falando de quando você tira férias e viaja. Eu estou falando de um lugar onde não existe doença, não existe conflito, não existe insegurança, não existe morte. Onde o seu trabalho tem propósito e resultado garantido. Onde o seu casamento não tem mágoa acumulada, não tem palavras ditas no tom errado, onde você acorda todo dia com a plena consciência de que é amado, de que tem um lugar certo no mundo para você, onde a própria presença de Deus não é uma busca, mas é uma realidade cotidiana, onde você não precisa de fé para crer que Deus existe, porque você caminha com Ele todo dia. Adão viveu nesse lugar, o único ser humano na história que experimentou a existência exatamente como ela foi projetada por Deus para ser. Sem distorção, sem ruído, sem dor, sem confusão, que todos nós carregamos diariamente desde que nascemos. E Adão abriu mão de tudo isso por causa de uma fruta. Na verdade, não foi por causa de uma fruta, né? E é exatamente por isso que esse primeiro episódio da nossa série Homens Falhos é importante. Porque quando a gente consegue entender o que é que Adão realmente fez, a gente para de achar que faríamos diferente e começamos a perceber que nós teríamos feito a mesma coisa e fazemos toda semana a mesma coisa. Seja bem-vindo à série Homens Falhos, onde a gente olha para a Bíblia e olha para as pessoas que mais falharam dentro da Bíblia e usa essas falhas delas como espelho para enxergar o que está dentro de nós. Hoje é o episódio 1 e não tem personagem mais adequado para começarmos isso do que o homem que falhou primeiro. Mas se você chegou aqui e é a sua primeira vez, seja muito bem-vindo ou muito bem-vinda. Eu quero que você caminhe comigo aqui durante essa série de vídeos. Então se inscreva aqui no canal agora para você não perder nenhum dos próximos episódios. Eu te garanto que essa série aqui vai valer muito a pena cada episódio. Antes da gente entrar na queda, eu preciso que você entenda o que é que Adão tinha. Porque a grandeza da falha dele só aparece quando a gente consegue entender a grandeza do que é que ele perdeu. Então, Gênesis 2 descreve o Éden dizendo que Deus plantou um jardim, colocou o homem lá para cultivá-lo e guardá-lo, fez brotar do solo toda árvore agradável à vista e boa para comer. Havia rios, ouro, pedras preciosas, havia abundância em todas as direções e havia presença. Deus caminhava no jardim com ele. Não era uma metáfora, era comunhão direta, cotidiana, sem véu, sem distância que o pecado instala entre o Criador e a criatura. Adão tinha autoridade. Deus trouxe todos os animais para que Adão desse nome para cada um deles. Você vai se chamar vaca, você vai se chamar cachorro. Adão tinha relacionamento. Eva foi criada não como subordinada sem voz, mas como uma auxiliadora. Um casamento sem vergonha, sem ego, sem manipulação, sem esses jogos de poder que os nossos relacionamentos humanos hoje carregam por causa do pecado. E Deus colocou um limite, apenas um. Gênesis 2 diz: mas da árvore do conhecimento do bem e do mal não comerás, porque no dia em que comerem dela, certamente morrerão. Um limite. Em meio a uma abundância ilimitada, um não em meio a um universo inteiro de sims. Aí a gente chega em Gênesis 3. Só que a gente precisa ir devagar aqui, porque a serpente ela ataca com sutileza, né? Não é com brutalidade. E a sutileza é exatamente o que faz com que esse ataque seja devastador. Presta atenção aqui, ó. A serpente chega com uma pergunta para Eva. No versículo 1 de Gênesis 3, ela fala assim: Deus ordenou que vocês não comessem nada. Presta atenção para o que ela fez. A serpente não negou Deus. Ela não disse que Deus não existe. Ela distorceu o que Deus falou. Deus tinha dito assim, ó: comam de toda a árvore livremente, exceto dessa aqui. Aí a serpente chegou para Eva e mudou tudo. Ela falou assim: Deus diz que não é para vocês comerem de nada daqui. Ela transforma a generosidade de Deus em restrição, a abundância em privação. O único não que Deus combinou com Adão e Eva, a serpente transformou em uma proibição opressiva.
Eva até corrigiu a serpente, só que aí ela já estava num diálogo errado, né? E a serpente começa a ir mais fundo, dizendo assim: se vocês comerem, vocês não vão morrer, porque Deus sabe que no dia que vocês comerem daquele fruto, seus olhos vão se abrir e vocês serão iguais a Deus, sabendo o que é bom e o que é mal. Aqui que está o veneno real da serpente. Ela falando que Deus está escondendo algo de vocês. Ele sabe que se vocês comerem, vocês serão iguais a Ele. Ele está te contendo. Esse limite de Deus não é proteção, é controle. A serpente apresenta a obediência como limitação e a desobediência como expansão, como se viver dentro dos limites de Deus fosse uma vida pior e romper esses limites fosse o caminho para uma vida melhor. E aí então, no versículo 6, Eva vê que a árvore é boa para comer, agradável aos olhos e desejável para dar entendimento. Ela come, dá o fruto para o marido e ele come. Repara, Adão estava com ela. O texto deixa isso claro se você ler na Bíblia. Adão não estava do outro lado do jardim, ele estava ali, ouvindo tudo. E ele ficou em silêncio. O homem a quem Deus havia dado a responsabilidade de guardar o jardim todo ficou parado, enquanto o inimigo destruía tudo dentro dele. Pausa. Se você estiver gostando desse episódio aqui, já clica no joinha aí agora, porque isso vai ajudar a série chegar para mais pessoas. Já clicou no like? Então vamos continuar. Bom, o que Adão fez não foi comer uma fruta. Ele decidiu que o julgamento dele sobre o que era bom para ele era mais confiável do que o julgamento de Deus. Ele colocou a própria percepção acima da palavra de Deus. Preferiu a autonomia do que a obediência. Ele quis ser como Deus, definindo por conta própria o que é bom e o que é mal, ao invés de receber essa definição do único que tem autoridade para fazer. Isso é o pecado na sua forma mais fundamental. Não é apenas desobediência a uma regra, é uma declaração de independência. É o coração do homem dizendo: eu sei melhor do que Deus o que é bom para mim. E aí eu vou te perguntar agora, você lembra da última vez que você fez exatamente a mesma coisa? Romanos 5 diz que por um só homem o pecado entrou no mundo, e pelo pecado entrou a morte. Assim também a morte passou para todos os homens, porquanto todos pecaram. Paulo não está dizendo só que as consequências de Adão chegaram até mim e até você. Ele está dizendo que eu, você e Adão temos o mesmo coração, a mesma inclinação, sacou? O mesmo movimento de colocar a própria vontade no lugar da vontade de Deus. Você não teria feito diferente. Eu não teria feito diferente. Porque nós fazemos a mesma coisa sempre. Com consequências menores, em escala menor, mas com o mesmo movimento fundamental do coração. Mas o episódio não termina nesse versículo 6. Depois da queda, Deus volta ao jardim. E a primeira coisa que Deus faz é uma pergunta. Adão, onde estás tu? Deus sabia onde é que Adão estava. Só que ele estava chamando Adão porque no mesmo momento da maior traição da história contra Deus, Deus não sumiu, ele foi atrás. Adão se escondeu, inventou desculpa, culpou a mulher dele, culpou indiretamente até o próprio Deus, dizendo: foi essa mulher aí que o Senhor me deu, o Senhor que me deu ela. O padrão humano diante do erro é esse, é esconder, é transferir a culpa, é minimizar. E aí Deus esclarece quais que vão ser as consequências. Dor, suor, morte, conflito. A criação inteira geme por causa desse momento. Só que no meio dessas consequências, Gênesis 3:21 diz assim: fez o Senhor Deus para Adão e sua mulher túnicas de peles e os vestiu. Deus vestiu e cobriu a vergonha deles. Paulo chama Jesus de último Adão em 1 Coríntios 15. Presta atenção aqui. Onde o primeiro Adão falhou, o último Adão foi fiel. Onde o primeiro Adão se curvou diante da tentação e da serpente, o último Adão resistiu no deserto, no Getsêmani, no Calvário. Onde o primeiro Adão escolheu a sua vontade sobre a vontade de Deus, o último Adão disse: não seja feita a minha vontade, mas a tua.
Onde o primeiro Adão deixou a humanidade nua e envergonhada, o último Adão a vestiu com a sua própria justiça, com a sua própria obediência, com tudo o que o primeiro Adão perdeu e que nenhum ser humano conseguiria recuperar sozinho. A falha de Adão é a minha falha, é a sua falha. Mas a vitória de Cristo também está disponível para nós. Não porque eu mereço, você merece, não porque você vai fazer melhor do que o Adão fez, mas porque o Deus que foi atrás de Adão no jardim depois da queda e do pecado é o mesmo Deus que veio até você e a mim na pessoa de Cristo Jesus, não para esconder a nossa falha, mas para cobri-la de uma vez por todas. No próximo episódio da série Homens Falhos, a gente vai falar de Abraão, o pai da fé que mentiu 2 vezes e gerou consequências que duraram gerações. Se você não quiser perder, e eu recomendo que você não perca, se inscreva aqui agora e ative o sininho das notificações. Manda esse vídeo aqui também, esse episódio número 1, para alguém que precisa entender isso melhor. Que Jesus abençoe a sua vida e até no próximo vídeo.